E aí, galera, eu sou o Papo e seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje nós vamos continuar o vídeo de respondendo inscritos. E dessa vez, finalmente, eu irei responder as perguntas que faltaram no último vídeo. Então vamos ver aqui o que vocês deixaram e como elas serão. Mas antes, é claro, não se esqueça de deixar o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. E se você quiser conversar comigo, bater um papo dimensional, vai na descrição, me chama lá no Discord ou no Instagram. Mas enfim, vamos parar de enrolação aqui do começo e agora vamos para as perguntas! E vamos começar aqui o vídeo com as perguntas da Fa-chan. E primeiro ela começa dizendo: Meu Deus, a Najimi fez um monte de perguntas. Aqui é a Feterine. Você deve me conhecer. Eu sou amiga da Najimi. Ela me divulgou o post para eu comentar. E sim, Fa-chan, eu conheço você sim. Você já comentou algumas vezes no meu canal. Eu sei que você é amiga da Jimu UFC, né, e tudo mais. E agradeço por ela ter divulgado o post para você. Mas enfim, vamos lá então para suas perguntas. E a primeira pergunta dela é: qual é o seu tipo de jogo favorito? Assim, Fa-chan, eu não tenho um estilo de jogo favorito. Sinceramente, eu gosto de todo tipo de jogo, mas os que eu tenho uma preferência, digamos assim, são jogos estilo RPG, Pokémon ou jogos de luta, tipo Mortal Kombat e Street Fighter. Porque são jogos que eu entendo, me adapto melhor. A minha franquia de jogos favorita é God of War, que não é nenhum desses estilos. Então, realmente, é uma preferência a mais, mas não é algo que define tanta coisa assim quando eu for jogar um jogo. E a próxima e última pergunta dela é: se eu conheço o Mineko, que é a obra do perfil dela, onde tem a Feterine. E sim, Fa-chan, eu conheço o Mineko. É uma obra bem interessante, ele começa com um mistério e explora esse universo das bruxas, né, que são muito poderosas. Eu nunca cheguei a assistir de fato, mas já vi bastante coisa sobre, já tive que pesquisar um pouco também para falar em vídeos, né, porque eu já fiz alguns vídeos falando sobre o Mineko. Mas parece interessante. Posso um dia assistir sim, parece que tem um mistério bem legal ali por trás e eu me interesso por esse tipo de tema em obras, então parece legal aí o Mineko. E agora vamos com as perguntas do grande Lysander. Mas primeiramente ele começa dizendo: beleza, meu caro, vou mandar algumas perguntas dimensionais, ou mais ou menos. E mande aí, Lysander, para nós termos um papo dimensional. Mas vamos para as suas perguntas. E a primeira pergunta dele é: tem alguma franquia que você gostaria que fosse mais popular, menos nichada e mais conhecida ao grande público? Não lembro se você já respondeu isso no último vídeo. E eu não respondi não, cara. Eu respondi coisas parecidas, mas exatamente essa pergunta eu não cheguei a responder. Então, vamos lá. Cara, e pra falar bem a verdade, não. Sinceramente, tem certas franquias que é melhor nem chegarem ao grande público, porque geralmente isso pode criar fandoms que a estragam. Mas para citar uma aqui, seria bem interessante se Super 11 fosse uma franquia mais famosa. Blue Lock, que é um anime de futebol, tá fazendo bastante sucesso. Eu não cheguei a assistir, eu não sei se tem poder também com o Super 11, mas se tiver, então é bem parecido. E Super 11 é um bem interessante, porém a comunidade de Super 11 é bem pequena. Eu nunca vejo ninguém falando desse anime, apesar de muita gente já ter assistido. Então eu acho que seria bem legal se ela fosse mais conhecida e tivesse mais relevância aí no mundo geek. E a próxima e última pergunta dele é: agora vamos com uma pergunta do Superman, já que o filme está prestes a lançar. Você tem algum problema com a presença do Krypton no filme? Já que vi muita gente reclamando e achei isso curioso. E o filme do Superman já lançou, né? E apesar de eu ainda não ter chegado a assistir, não, eu não tenho nenhum problema com o Krypton no filme. Na verdade, eu acho isso bem interessante. Eu assistia bastante o desenho do Krypton, Supercão, e ver ele agora em live action vai ser bem legal, eu acredito. E eu vi essas pessoas reclamando do Krypton, a maioria é umas besteiras muito grandes, dizendo que isso era algo satânico, o que não faz o menor sentido. Imagina se esse pessoal assistisse Naruto, que tem uma raposa demoníaca dentro dele, que posteriormente vira amiga dele. Eles iam ficar doidos com um negócio desse. Então, o Krypton é o de menos aí, ajudando o Superman. É só um cachorrinho fofinho com superpoderes. E agora vamos com as perguntas do homem, a máquina Juliano Garcia. E primeiro ele começa dizendo: vamos lá, mano, com as minhas perguntas. E bora lá. Então vamos ver o que você deixou aqui hoje. E a primeira pergunta dele é: quantas marteladas o Thor da Marvel precisaria para vencer o Goku ou o Saitama? E em ambos os casos, Goku e Saitama, o Thor só precisaria de uma única martelada séria para finalizar. Próxima pergunta dele é: você já assistiu algum anime que você não gostava tanto, mas só viu porque estava no hype? E eu acredito que não, cara. O que eu menos vejo é coisa no hype, sinceramente. E quando eu tentei fazer isso, eu gostei. Foi com Jujutsu Kaisen. Estava bastante no hype, e aí me recomendaram até para fazer vídeos sobre, e eu gostei bastante de Jujutsu Kaisen. Mas como eu não vejo muita coisa que tá no hype, então eu acho que isso nunca chegou a acontecer de fato. Próxima pergunta dele é: você está sabendo que estão fazendo uma série de Harry Potter? Se sim,
você já sabe da polêmica que está tendo ao redor da série? E eu sei sim, cara, você provavelmente deve estar falando da mudança que fizeram com o Severo Snape. E cara, isso é completamente absurdo, sério. Eles podiam ter mudado qualquer personagem. O Voldemort podia ser negro, mas o Snape não faz o menor sentido. Literalmente é dito no livro que ele é pálido. Como é possível os caras terem mudado um personagem que é descrito ser pálido, como um vampiro? Vampiros são o quê? Me digam. Vampiros geralmente são seres pálidos que não costumam pegar sol, e por isso eles são que cor? Digam aí nos comentários que eu gostaria de saber. Não é possível que só eu esteja louco. Próxima pergunta dele é: qual é o personagem urbano que você acha mais censurado, casca grossa da Marvel? E tem vários personagens que eu acho bem interessante no núcleo urbano da Marvel, mas citando alguns aqui, o Demolidor, ele é bem legal, o jeito que ele luta, e é curioso, né, um cara que não enxerga combatendo crime, assim, tipo, desviando de tiros. E um também que é muito bom, que eu não sei se ele é considerado um personagem urbano, mas ele tá no nível ali de personagens urbanos, é o Wolverine. Mas esse aí eu não sei, sinceramente, se ele se encaixa muito nessa categoria. Próxima pergunta dele é: qual versão do Superman você gostaria que fosse mais utilizada nas HQs? Isso considerando aquelas versões super poderosas que só apareceram em algumas sagas específicas. Assim, eu acharia bem interessante se o Superman Reino da Manhã voltasse. Ele é um Superman bem bacana, do futuro, ali com uma história traumática, então um novo arco com ele aparecendo seria bem legal, ainda mais hoje em dia, com ele interagindo com o Superman do Rebirth, que é bem diferente do pós-crise, né? Ele é uma fusão praticamente dos 952 com o pós-crise. Versões super poderosas, eu não sei se seria tão interessante pelo fato de elas serem super poderosas, não teria história para elas, mas teoricamente o Superman Armadura Cósmica ainda tá por aí. Eu não lembro do final dele, porém, se eu não me engano, ele apenas só tá desativado. Como o Mandrake foi destruído, ele não age mais. Mas vai saber, pode surgir uma nova ameaça que o Superman Armadura Cósmica precise retornar. Próxima pergunta dele é: o que você acha daquelas pessoas que gostam de pegar certos feitos dos personagens em que eles quase morrem para bombas nucleares, como por exemplo o Superman, que já quase morreu para uma em certas HQs? E depende muito do contexto, cara. Se o personagem rotineiramente é muito mais poderoso do que uma bomba nuclear, não faz sentido você diminuir o nível dele para que ele morreria com uma bomba nuclear, né? Igual você falou aí do Superman. Literalmente, em quase todas as HQs, o Superman luta com personagens que podem pelo menos destruir um planeta. Então não faz o menor sentido uma bomba nuclear conseguir matar ele. Agora, se o personagem em questão tá ali no nível de destruir uma cidade, personagens urbanos, digamos assim, não tem problema você dizer que ele morreria com uma bomba nuclear. Próxima pergunta dele é: qual Godzilla das HQs você gostaria que aparecesse em algum filme ou animação? E eu não sei, cara, até porque o único Godzilla de HQs que eu conheço é o da Legendary, que já é adaptado aí nos filmes, e o Godzilla da IDW, né? O Godzilla in Hell. E uma animação do Godzilla in Hell seria legal. Acho que poderiam fazer aí, que não ficaria ruim, não. E a última pergunta dele é: o Popeye, levando em consideração todos os feitos que ele já teve, você acha que ele poderia vencer o Luffy em uma luta? E eu não lembro de todos os feitos do Popeye. Na verdade, eu não conheço tantos feitos dele, mas eu lembro que tem um feito em que ele consegue fazer malabarismo com planetas, o que daria uma luta bem interessante contra o Luffy, mas aí teria que ver outras questões, como velocidade, hacks e por aí vai. Mas no quesito de força física, ele tá num nível bem interessante para lutar com o Luffy. Possivelmente ele é até mais forte. Daí teria que ver exatamente como que foi esse feito dele. Mas se ele derrotaria ou não, aí sinceramente eu não sei dizer. E agora vamos com as perguntas do Simão Pedro Silveira Furtado. E primeiro ele começa dizendo: let's go, homenzinhos. E agora vamos para as suas perguntas. E a primeira pergunta dele é: qual é o versus mais saturado dos tempos atuais e o verso mais saturado do Velho Testamento, na sua opinião? E do Velho Testamento, cara, com certeza o verso mais saturado de todos é Goku versus Superman. Literalmente todo mundo já fez essa luta há um tempo atrás. Agora, hoje em dia, eu diria que é ou Goku versus Saitama ou Naruto versus Meliodas. Próxima pergunta dele é: já reparou que já chegamos na metade do ano? Estou fazendo esse comentário no dia 7 de junho. Dito isso, você acha que quem controla o tempo deveria levar uma multa por excesso de velocidade? E cara, você vê o tempo que eu demorei para fazer esse vídeo, né? Você fez esse comentário dia 7 de junho e estamos no dia 14 de julho. Olha isso, mais de um mês praticamente. Mas enfim, quem controla o tempo, cara, não deveria levar uma multa por excesso de velocidade. Na verdade, muito pelo contrário, a cada ano que se passa, o tempo aqui na Terra fica cada vez maior, porque a Lua está se afastando do planeta. Claro que é uma diferença praticamente insignificante, mas ele está aumentando. O que acontece é que a cada ano que se passa, a nossa vida fica com cada vez mais distrações e problemas. E com isso a nossa percepção do tempo fica menor. Então não é o tempo que está mais rápido, somos nós que estamos aproveitando ele cada vez menos. Próxima pergunta
pergunta dele é: Sasuke versus Eldris é uma luta equilibrada na sua opinião? Essa luta faz muito sentido, tipo, muito mesmo. E na minha opinião, não. O Sasuke, se você estiver considerando ele no auge, no final da guerra, é muito mais poderoso em questão de poder bruto, e ele possui hacks que os Eldris não teriam muito o que fazer, tipo os genjutsus mais poderosos, como o genjutsu do Rinnegan, que é capaz de colocar até as 9 bijus presas em uma ilusão. Então, sinceramente, eu acho que os Eldris não teriam muito o que fazer contra o Sasuke. Próxima pergunta dele é: por que é que tudo junto é separado e separado é tudo junto? Porque o que importa é o conceito das coisas e não o modo que se escreve. Próxima pergunta dele é: se fosse recomendar uma HQ da Marvel ou da DC para algum iniciante, qual iria recomendar? E eu não sei dizer por nomes, assim, edição certinha, mas da Marvel eu diria para você começar ou por alguma HQ do Homem-Aranha ou dos X-Men. Agora da DC eu diria alguma HQ do Batman ou do Superman, porque muita gente tenta começar a ler pelas grandes sagas ou por HQ de personagens nada a ver, então aí acaba ficando um pouco confuso. Porém, se você está começando agora, eu diria para ir nos personagens mais famosos. Próxima pergunta dele é: qual é o seu desenho animado favorito, sem considerar animes? E atualmente meu desenho animado favorito é Invencível. Próxima pergunta dele é: qual crossover eu gostaria de ver acontecendo de forma oficial? E cara, eu acho que seria interessante se Dragon Ball aparecesse em algum jogo de luta, ou em Street Fighter ou em Injustice, como alguma DLC ou algo do tipo, porque eu acho que seriam obras de luta que combinariam com o estilo de Dragon Ball. E a última pergunta dele é: o que define uma luta boa na sua opinião? Não necessariamente um vídeo de batalha, mas a comparação em si. E assim, cara, depende de muitos fatores, mas eu acho que a compatibilidade entre os personagens, se eles têm ali um modo de luta parecido, uma história parecida, algo que os faça combinar. Também os poderes, se ali, mesmo eles tendo poderes diferentes, os poderes que eles possuem seriam bons de uma luta. O que define uma luta ser boa é se você conseguiria imaginar visualmente como seria essa batalha e se ela seria interessante. Se seria uma boa luta, então isso significa que fazer uma análise dela vale a pena. E agora vamos com as últimas perguntas aqui do vídeo, que são as perguntas do Gabriel Ramos. E a primeira pergunta dele é: por que o Sasuke e o Madara com o Mangekyou ou Sharingan Eterno não conseguem fazer um manto de chakra para aumentar seus atributos? Isso é o roteiro nerfando eles, já que o Toneri com o Tenseigan falhando conseguiu fazer isso. E cara, é porque são doujutsus diferentes. O manto de chakra do Toneri pode ser uma habilidade do Tenseigan. Eu não me lembro se já foi dito ou mostrado em algum lugar que o Mangekyou Sharingan Eterno tem a capacidade de criar mantos de chakra para fortalecer o usuário. Então, até onde eu me lembro, não tem porquê o Madara e o Sasuke fazerem isso, sendo que eles têm o Susanoo, que é basicamente o que você acabou de dizer. Próxima pergunta dele é: por que existem dois tipos de Leviatã? Se jogar no YouTube aparece ou uma baleia ou uma serpente. É porque o Leviatã original é uma criatura mitológica da Bíblia. Ele é uma serpente marinha, ou ele é um dos 7 pecados capitais, que é a inveja. Agora, a baleia Leviatã é um animal pré-histórico chamado Leviatã Melvillei, que foi uma gigantesca baleia pré-histórica. Então é por isso que pode aparecer essas duas opções, ou o animal que de fato existiu, ou este ser bíblico. Próxima pergunta dele é: por que existem dois tipos de hidra quando você joga no YouTube? Uma serpente e uma com um corpo de dragão e várias cabeças. É porque as mitologias antigas, como a grega, nórdica e por aí vai, possuem muitas interpretações ao longo dos anos, e com a criação de filmes e obras literárias, elas foram mudando, digamos assim. Mas a hidra original é de fato o dragão com várias cabeças, tanto que se você pegar o conto de Hércules, o que ele enfrenta é essa hidra aí, que é um dragão. Mas a hidra serpente não está exatamente errada, só é um tipo de interpretação diferente sobre a hidra. Próxima pergunta dele é: quem vence entre Darui versus Gil Thunder, All Might Aoji versus Haikage e All Might Aoji versus Yujiro Hama? E quem venceria seria o Darui, o Haikage e o All Might Aoji. Próxima pergunta dele é: quem é mais poderosa entre Jean Grey sem a Força Fênix, Emma Frost sem a Força Fênix e Mulher Invisível do Quarteto Fantástico? E eu acredito que a Jean Grey seja muito mais poderosa, tanto contra a Emma Frost, tanto contra a Mulher Invisível. Próxima pergunta dele é: quem ganharia entre Android 17 versus Piccolo até o Torneio do Poder? É um pouco difícil responder isso, porque o Piccolo ele não possui muitos feitos até o Torneio do Poder. Ou ele derrotou gente que era muito mais fraca do que ele, ou ele enfrentou gente que era muito mais forte do que ele, e aí ele obviamente perdeu feio. Então não sei muito bem definir um nível pro Piccolo ali, porém eu acredito que o Android 17 seja mais forte, já que no mangá ele lutou de igual para igual com o Goku Super Saiyajin 3, e eu acho que seria difícil o Piccolo estar nesse nível. Próxima pergunta dele é: qual dessas técnicas é a mais apelona? O Tsukuyomi do Itachi, o Koto Amatsukami do Shisui, a expansão de domínio do Gojo ou as ilusões do Goto? E depende, cara.
é porque muitas dessas técnicas aí possuem funcionalidades, até mesmo para situações bem diferentes. Se você tiver pergunta da mais letal, aí sem dúvidas é a expansão de domínio do Gojo, o vazio infinito, já que além de ele replicar todas as informações e sensações físicas existentes no universo, no corpo da pessoa, é algo que vai muito além de uma ilusão. E não tem como resistir a isso apenas com força de vontade e mente forte. Agora, se você estiver falando da mais útil e mais apelona num contexto geral, digamos assim, aí eu diria que é o Koto Matsukami, já que o oponente nem sabe que está sendo controlado e ele vai fazer literalmente tudo o que você pedir para ele fazer. E a última pergunta dele é se o Aang e a Korra no estado Avatar poderiam ter poder para destruir um planeta. E aí ele dá alguns exemplos de feitos nessa escala. Olha, literalmente destruir um planeta, eu acho que não, mas eu acho que a longo prazo eles poderiam devastar o planeta inteiro e literalmente deixar impossível de ter qualquer vida no local. Mas sumir com o planeta, aí eu acho que eles não teriam poder para isso. Pelo menos eu nunca vi nenhum feito de Avatar que os coloque nessa escala. Mas, bom galera, o vídeo de hoje foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. Finalmente eu consegui responder todas as perguntas que vocês deixaram lá no post, então eu espero que vocês gostem. E se gostaram, deixe aí o que vocês acharam e tudo mais, que logo teremos mais vídeo nesse estilo. Mas se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo novo, compartilhe o vídeo com seus amigos e com todo mundo que você conhece. Vamos chegar aí a 500 ou até a 1000 inscritos antes de acabar o ano. Se você quiser conversar comigo, bater um papo dimensional, vai na descrição e me chame lá no Discord ou no Instagram. Então é isso, até a próxima e tchau!